Nós estamos em 2021 e não é segredo para ninguém que o mundo está insano. Agora você já parou para pensar como é estudar medicina durante uma pandemia? Eu estou vivenciando exatamente isso e fica até o final do vídeo que eu vou te contar como está sendo esse período que eu estou vivendo dentro do hospital, na transição entre o meu quarto e o quinto ano de medicina. Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Web por aqui e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou contar uma das histórias mais legais, entre aspas, mais curiosas para falar melhor da minha vida, que é estar vivenciando um hospital estadual e as unidades de pronto atendimento, praticamente todo o Sistema Único de Saúde, o SUS, eu já fiquei dentro durante a pandemia. Então eu conheço tudo que está acontecendo com a pele em jogo mesmo, lá propriamente dito. E galera, olha que esquisito que foi essa transição. Se você tem curiosidade de saber como está sendo para um aluno, para uma pessoa que está dentro do hospital, eu lembro que no quarto ano de medicina, quando era mais ou menos março de 2020, foi quando a pandemia estava começando a realmente pegar força aqui no Brasil. Estava iniciando ainda, as pessoas um pouco preocupadas. Eu lembro exatamente da última festa que eu fui, gente. Eu estava numa festa dentro da minha faculdade, eram uns jogos de calouros. Num sábado eu fui e foi dentro da faculdade, normal, todo mundo sem máscara, curtindo e tal. E aí, depois desse sábado, mais ou menos uma quarta ou quinta-feira, eu tinha um estágio prático num lugar de atendimento ambulatorial normal. E aí foram canceladas minhas aulas. Eu lembro até que eu estava com um planejamento de ficar lá em Rio Preto, que eu morava na época, até a pandemia acabar, nem voltar para casa dos meus pais. Eu falei, provavelmente 2, 3 semanas isso vai acabar. E aí o amigo que morava comigo também estava pensando em fazer isso, até que um outro amigo nosso começou a pilhar a gente. E só por isso nós voltamos para casa, que começou aquela história dos Estados Unidos, o pessoal fazendo fila em supermercado, acabando papel higiênico. E eu pensei, fechando estrada, eu pensei, cara, se eu ficar aqui e der um problema, eu não vou conseguir voltar mais para minha cidade. Só por isso eu voltei. Mas eu achava que ia acabar rápido. Eu lembro a gente até voltando na estrada, conversando sobre a pandemia, que ia acabar, mas nada disso aconteceu. E aí começou o EAD. Eu estava no quarto ano da faculdade, começou meu EAD. Para falar bem a verdade, nem compensa eu contar como que foi, porque foi muito ruim. Eu não ia no hospital, ficava em casa estudando lá, custei estudar, surtei várias vezes. Tinha dia que eu assistia aquelas lives, tinha dia que eu não estudava nada, dia que o professor não sabia mexer, então foi ruim. E aí no quinto ano eu comecei a, de fato, vivenciar essa rotina maluca. Em 2021, eu entrei no internato médico, que é quando você deixa de ter aulas teóricas e passa a ter praticamente só aulas práticas durante a faculdade. São os 2 últimos anos da faculdade de medicina. E aí que eu vi como que o negócio estava insano. Primeiro, eles começaram a colocar nós em estágios em que não tinha nenhum paciente com problemas respiratórios, porque está sendo feita uma triagem. Tem locais que não atendem pacientes com problemas respiratórios. Aí me colocaram numa unidade de pronto atendimento lá de Rio Preto, em que tinha tanto paciente com problema respiratório quanto sem problema, só que separavam na hora da triagem. E era uma salinha bem pequena. Nesse lugar eu fiz uma amizade com uma médica, até eu inclusive contei como que foi o procedimento mais legal que eu fiz lá, mais interessante e desafiador, nesse vídeo aqui, ó, que eu vou colocar o card, que é a intubação e a parada cardíaca que eu atendi. Aí eu tava nesse local, comecei a atender os pacientes normais, até que um dia, no meu consultório lá onde eu tava atendendo, chegou um paciente com possível suspeita de dengue, mas aí no meio da consulta ele falou que tava com dor de garganta, não sei o que, eu já fiquei assustado. Não tem como, galera, querendo ou não, chega paciente que pode ter um problema ou outro que seja semelhante ao Covid. E aí, nessa UPA, eu fiz amizade com uma médica e fui acompanhar um dia na ala só de Covid. Galera, que ambiente pesado. Eu lembro que eu entrei lá morrendo de medo, com jaleco, mais um capote que a gente usava por cima e toda a proteção, máscara. Eu tava com 2 máscaras, uma N95, que é aquela que veda bem, e a outra cirúrgica por cima, morrendo de medo. Meu estetoscópio, cada vez que eu passava no paciente, eu limpava ele todo, tal. Um clima muito tenso. Aí eu lembro, gente, que tinha lá paciente de 80 anos que estava com muita dificuldade para respirar e entubado. E aí tinha até paciente de 40, 35 anos que estava tendo que usar máscara não reinalante 15 litros por minuto. Para quem não sabe, isso é uma concentração de oxigênio muito grande que está sendo jogada, e mesmo assim tinha alguns que tinham desconforto respiratório. E se ele não resolve com isso,
com 15 litros por minuto, o próximo passo, a próxima medida que existe é a intubação. Então esse dia foi muito tenso, galera. Meu amigo intubou um paciente suspeita de problema respiratório, no caso era pós um quadro de síndrome gripal, síndrome respiratória mesmo, SARA, né? E aí ele conseguiu intubar, depois chegou o paciente com a parada cardíaca, eu me intubei. Cara, chegando em casa, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi tirar toda a minha roupa, colocar na máquina de lavar, correr pro banho, tirar a capinha do meu celular, limpar a capinha. Então foi realmente um ambiente muito tenso. Outra coisa, gente, que prejudicou demais foi os nossos estágios, porque eu subi pro internato, vim aqui para o estadual, e aí o que acontece? Estava passando um centro cirúrgico em anestesia, quase não tá tendo cirurgia, só tá tendo cirurgia. Eu acredito que isso seja uma realidade de vários hospitais no Brasil, de emergência, que você precisa resolver o problema do paciente até 24 horas, ou então cirurgia de paciente oncológico. Para quem sabe, oncológico é paciente com câncer, porque senão você perde o timing. Então às vezes você tem que operar rápido para o tumor do cara não crescer, sabe? Então só tá tendo basicamente isso. Ou seja, o centro cirúrgico estava muito parado, porque os procedimentos de cirurgia eletiva, que dava para esperar, às vezes ia operar, só que ela exigia ter UTI para o paciente ter uma segurança, para caso acontecesse alguma complicação, só que não tinha, porque o Covid ocupou praticamente todo o hospital. Então, todas as UTIs praticamente dos hospitais ficaram destinadas a Covid, só tem algumas, se eu não me engano, só uma lá no hospital, e aí já tá cheia e não consegue fazer esse manejo da melhor forma para o paciente. Então isso foi um ponto bem negativo que essa pandemia trouxe. Acabamos perdendo, além de ser ruim para os pacientes, ruim para a gente que está estudando, que perdemos muita prática. Terceira coisa que foi impactante e me marcou muito, galera, me deixou com medo, foi mais ou menos começo de abril de 2021, começo de abril, quando eu cheguei aqui no hospital, eu descobri que estava acabando o medicamento. Tinha que fazer realmente uma medicina de guerra, de áreas extremas, só com o que tinha. Tava acabando o sedativo, tinha dia que acabava opioide, então tava uma situação crítica, galera. E a gente passava nas enfermarias para atender, era só quadro de pós-síndrome gripal, paciente descendo da UTI para enfermaria. Então acabou que a gente só tem contato com isso, não tem mais contato com outras coisas. E outra, como a gente sendo estudante não atende, teoricamente não é para atender esses pacientes, nós passamos a aprender só na teoria síndrome gripal. Por exemplo, quanto tempo faz que eu não vejo um paciente com um quadro de pneumonia diagnosticado lá para me atender? Porque vai tudo lá para a unidade respiratória. Você não vê mais, às vezes o paciente está até com asma, só que ele tem que ir para o Covid por causa desses problemas respiratórios. Então, além de tudo, pessoal, ficou muito prejudicado o aprendizado dos estudantes. Isso porque eu ainda tive uma realidade diferente, eu consegui estágios por fora, mas eu conheço gente que está no internato e nem aula voltou ainda, só para vocês terem noção da realidade, que a coisa tá muito feia. Então, pessoal, por incrível que pareça, estudar durante uma pandemia não tem contribuído tanto para o meu aprendizado quanto eu acho que a maioria das pessoas imaginam. Eles estudarem durante uma pandemia vão aprender demais porque tem contato com uma situação de emergência, vários casos. Não, pessoal, é justamente pelo contrário. Os médicos estão ficando muito sobrecarregados. Eu fui dar um plantão esses dias à noite só para contar um caso para vocês. Dar um plantão não, acompanhar um médico no plantão. E, cara, tá um ambiente de guerra mesmo no hospital público. Eu não sei como tá o estado no hospital particular, mas pelos médicos que eu conheço também estão assim. Então você encontra vários pacientes entubados, traqueostomizados, que faz a tráqueo, depois de ficar vários dias entubado, tem que passar para tráqueo. Você encontra um monte de paciente em enfermaria com síndrome gripal que tá com uma angústia respiratória, pode ser que precise de um tubo, né, de uma intubação, e às vezes não tem vaga para UTI. Então é um ambiente muito pesado, galera. Não é fácil fazer medicina durante uma pandemia e muito menos ser médico durante uma pandemia. Fora que eu tenho colegas mais velhos que estão formando, acaba de formar e tem que enfrentar uma pandemia. Além do mais, nós ficamos totalmente sem contato com Covid durante a faculdade de medicina, porque tem que prezar pela segurança dos alunos, que às vezes até entendo que pode dar algum problema para a faculdade, sabe? Então, gente, não é nem um pouco legal, não é interessante, tem prejudicado muito mais do que contribuído para o aprendizado. Se vocês querem saber a opinião
de uma pessoa que está dentro do internato de medicina é que, para aprendizado do estudante de medicina, é muito melhor que a pandemia acabe. Porque, além do mais, como eu já disse, está acontecendo uma medicina de guerra, medicina de calamidade, em que falta medicamento, falta estrutura, falta médicos. Então, realmente está sendo complicado a vida do estudante de medicina durante a pandemia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse relato. Se você gostou, deixa o like aqui e se inscreve para acompanhar mais das minhas histórias, rotina médica, para saber como está sendo, acompanhar os vlogs. Espero que você tenha curtido. Deixa um comentário falando aí. Se você estuda medicina, manda aqui embaixo e fala como está sendo sua experiência no EAD. E se você está com vontade de fazer medicina, me conta, você imaginava que estava tão difícil assim para aprender durante a pandemia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico por aqui, um grande abraço e fui!